Bom, Júnior, o Caxias está nesse quadrangular que a gente falava, né, antes de começar, que seria outro campeonato, mas a gente não imaginava que seria tão parelho, para usar uma linguagem gaudéria, né? Todas as equipes empatadas com apenas um ponto. Como é que está essa preparação para este próximo confronto contra o Londrina e terá mudanças na equipe do Caxias para este jogo? Antes de começar essa fase, não que a gente sabia, né, que teria essa dificuldade toda aí, ou que seria tão parelho na gíria gaudéria aí. Mas a gente sabe da dificuldade porque todas as equipes estão mais ajustadas, né? Todo mundo querendo minimizar erros, todo mundo se estudando mais, assim como a gente estudou Floresta lá, estudamos o São Bernardo, estamos estudando Londrina, que é outro jogo duro, difícil, e eles também nos estudam. Então, o jogo contra o São Bernardo em casa foi bem o retrato do que é o campeonato, né? Uma parte tática muito bem executada e os times se neutralizando e a parte técnica deixou a desejar. Mas nível de competitividade, entrega, nunca faltou, né? É o que a gente sempre pede e sugere, né, para os atletas. Não tem como isso faltar. É a identidade do Caxias, sempre foi. Time competitivo, organizado. E como eu falei para vocês, às vezes a parte técnica vai deixar a desejar, porque a divisão ela é assim mesmo, né? É um jogo mais corrido, um jogo mais pegado. Mas ontem mesmo nós fizemos os vídeos de correções da parte tática. Defensivamente a gente foi muito bem, né? A questão ofensiva mesmo, que nós estamos trabalhando muito. Essa falta de gols, assim, deixa todo mundo querendo trabalhar mais finalização, mais movimentações ofensivas para a gente conseguir furar, né, o bloqueio ou fazer com que a bola entre, porque as chances, assim, mesmo sendo poucas, a gente criou contra o São Bernardo aqui. Goleiro, né, uma hora espalmou para dentro, enfim, teve bola parada, teve chute de média a longa distância, e aí caprichosamente não entrou, assim como também não entrou a deles, né? E assim como nós estamos com 2 pontos, as outras 3 equipes também estão, né? Então, em busca, essa semana já começamos a trabalhar em cima disso. Hoje, o primeiro treino tático, visando a partida contra o Londrina, e aí, depois desses treinos, a gente define a equipe, porque durante a semana a gente faz as variações, faz as trocas de algumas peças, se combinarem, né, se as coisas andarem bem, ou a gente mantém ou a gente troca. Até nesse ponto, depois da partida do final de semana, você falou que, por exemplo, o Mossoró estava pedindo uma oportunidade. Tem mais gente que entrou e demonstrou que está pedindo oportunidade, Júnior? Isso é uma coisa que a gente tem feito sempre aqui, e é porque nós não estamos vencendo agora, que aí o questionamento é maior. Mas quando nós estávamos empatando os jogos e o pessoal entrou e nós vencemos os jogos, ou nós viramos o jogo, ou nós conseguimos a vitória, 0-0, e a gente não fez a troca, né? Vários jogos aqui aconteceu, da gente estar empatando o jogo, o pessoal entrar e fazer a vitória, mas o pessoal que estava no primeiro tempo não estava deixando a desejar. E continua a mesma coisa, né? A gente tem os atletas que iniciam a partida, mas nosso grupo é muito forte, muito homogêneo, e aí o pessoal que entra bem. Então, esse cuidado que nós estamos tendo aqui, essa coerência, essa justiça, mas não tenha dúvida que pode ter alteração, sim. Não tem por que não ter, se um atleta não está rendendo, como estava acontecendo na primeira fase, né? Então, a gente viu aqui no jogo 2 ou 3 abaixo, aí o pessoal que entrou bem, como eu falei, pede passagem. Então, a gente tem o primeiro treino tático hoje, se forem melhor dos que estão treinando, porque eu escutei ontem uma coisa muito legal, assim, né? Agora eu não me recordo de qual treinador, ou qual clube que foi. É um treinador extremamente... desculpa. O treinador do PSG. É o Luiz Henrique, né? Ele falou que é o retrato do futebol hoje para quem trabalha no meio, né? Não dá para exigir isso de todo mundo que não está no dia a dia aqui, ou que não convive, ou que não tem o dia a dia, não tem o costume, não tem as suas funções aqui dentro. E ele falou o retrato do que é o futebol. Hoje
para jogar, tem que treinar bem, né? Então, assim, eu não escalo a equipe aqui porque eu tenho contrato com alguém, ou porque eu acho alguém mais bonito, ou porque eu gosto mais de alguém. Não faço isso, cara. Não sei o salário deles, não quero saber. Eu escalo por treino. Se o cara estiver treinando melhor, desempenhando melhor a função, ele vai iniciar a partida. E eu tenho feito isso desde que eu cheguei. E não vou mudar. Se o cara estiver treinando bem, nos vídeos, né? Porque a gente analisa e estuda a nossa equipe por vídeo, depois do jogo, sem emoção, depois do jogo no outro dia, sem emoção, sabendo do resultado já, mas única e exclusivamente técnica, tática, física e até mesmo psicológica. E a gente estuda muito a nossa equipe para fazer os ajustes, porque a gente sabe que tem que fazer para a gente conseguir melhorar, e eu preciso fazer isso. Então, minhas anotações são enormes ali. E a gente que está no dia a dia aqui, a gente erra muito pouco. E eu sou um cara muito justo, tenho muita coerência, então eu dou mais oportunidade que devo dar. Isso eu confesso para vocês. Eu já fui chamado de teimoso, normal, todo treinador é, mas eu gosto de ser muito justo, sabe? Para o atleta, depois que sair, ele não tem por que reclamar. E eu tenho feito isso aqui, cara, sempre desde que eu cheguei. Então, se houver mudança, é porque quem saiu não está num bom momento. Não é por injustiça, não é por incoerência, não é porque não tem critério. É pelo contrário, meu. As chances que nós demos até agora, alguns atletas até mesmo sem merecer, mas já vinha, né, fazendo um campeonato bom, já vinha fazendo um brasileiro excelente, mas tem momentos. E aí, quando não está no momento bom, tem que abrir espaço para quem está no momento bom. E é isso que eu vou fazer diante dos treinos táticos. Agora a gente vai definir a equipe, mas a gente erra muito pouco porque a gente se estuda demais, né? Ontem foi feito um vídeo, praticamente quase 1 hora ali, da parte defensiva nossa, e a gente foi muito bem. Nós, taticamente, fizemos uma partida quase perfeita. O que a gente deixou a desejar um pouquinho foi na parte técnica mesmo. Até porque o adversário também nos neutralizou bem. Bom, e parte desse estudo do Londrina e também dessa necessidade do Caxias de voltar a marcar, né, no campeonato da Série C, a gente pode ver talvez uma mudança de esquema para este próximo confronto? A gente se incomoda muito, né, com essa questão de não marcar. E aí eu volto a falar para vocês, eu não tenho problema nenhum assim de esquema, sabe? Eu não me apego a nada. Essa forma que nós estamos jogando aqui é diferente de algumas vezes que eu trabalhei em outros clubes. Mas se for esse problema, a gente muda. Se for esse o problema, nós vamos diagnosticar. Se for esse, a gente muda. Se não for, não tem por que mudar. O adversário passou por uma situação na última rodada, né, de pressão da torcida, agressão a jogador, 2 integrantes da comissão técnica feridos, com a polícia militar tendo que agir. Essa turbulência do outro adversário, você que tem uma experiência no futebol, Júnior, vê que isso pode entrar no vestiário, de alguma forma, no vestiário do adversário, ou isso o grupo, né, e os treinadores conseguem, de certa forma, blindar? O que eu posso comentar para vocês, e a minha opinião, é que isso é lamentável, né? Ainda está acontecendo isso, sendo que todos os jogos têm a segurança. Né? Onde que está a segurança? Cadê a segurança para esses fatos aí? É muito chato. E toda vez que a segurança age, é porque está no limite, né? E aí acaba acontecendo o que aconteceu lá, cenas lamentáveis, né? Gente ferida, criança assustada. Isso só afasta o torcedor mesmo do futebol. Porque hoje mesmo a gente vê que, e a gente comenta entre nós ali, até mesmo na época que eu não estava no futebol, né? Quando tinha um Caju, por exemplo, aqui era 15 ou 20 mil pessoas de cada lado. Né? O estádio tinha 40 mil pessoas. Tu vai no Maracanã, era 105 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. Cadê esse povo aí, né? O cara foi se afastando, muita violência. Tu vai hoje nos estádios, tu vai levar teu filho, tu se arrepende, porque é tanta ofensa para o árbitro, ofensa para os atletas, que tu não quer levar o teu filho no estádio. Eu aposto contigo, se tu estiver no estádio com o teu filho e do lado de um torcedor, independente de qual clube, mal educado, um cara que não respeita. E só no futebol acontece isso. Porque se tu for num escritório de advocacia e fazer isso, tu vai preso na hora,
né? Mas só no futebol é permitido, pode xingar, pode extravasar, lá tu pode tirar o teu estresse, né? Só no futebol que existe essa falta de educação. E o pessoal foi se afastando justamente por esse motivo aí. Então, o que eu tenho para falar que são cenas lamentáveis, e nós já temos nossos problemas aqui para cuidar, né? Então, assim, isso é problema total do Londrina lá. Todos nós temos nossos problemas, o clube aqui também enfrenta alguns problemas. O Londrina tem os deles, e o que nós temos que fazer é concentrar nos nossos aqui e achar as nossas soluções. O que o torcedor Grená pode esperar dessa próxima partida? Mais um confronto equilibrado nesse quadrangular? Cara, o que eu vou falar do torcedor Grená, né, meu? A recepção que foi feita para nós aqui, coisa pouco vista antes, né? Foi o maior público do campeonato nosso aqui da Série C. O torcedor nos aplaudiu saindo de campo, porque eu sei que todo mundo esperava a vitória, nós mesmos queríamos comemorar a vitória com o torcedor, porque é merecido, né? Eu sei o tempo de espera, né, para ter mais uma oportunidade ou ter uma oportunidade de ir para a Série B. O que a gente sempre promete aqui, sem fantasia, sem ilusão, né, que a gente vai, cara, de corpo e alma para lá, com o maior nível de competitividade, entrega. Eu sei que isso vai ter, porque os atletas demonstram no dia a dia. Ontem nós fizemos um treino sensacional aqui. O nosso ambiente interno é muito bom e muito positivo, né? É muita confiança da nossa parte, assim. A gente acredita demais, muito, né? A gente sabe que nós podemos melhorar, podemos dar algo a mais, mas até agora o que os atletas entregaram aqui foi o máximo que tinha, e vai ser sempre assim. E fazer por merecer a vitória. Eu sempre falo, final de palestra, que a gente faça por merecer a vitória. Não adianta só desejar, orar, rezar, torcer, pensamento positivo, se não tiver atitude, né? Então, o torcedor pode esperar muita atitude, muito comprometimento, que é o que nós temos, né? A parte técnica vai ter dias bons, vão ter dias ruins, mas o que a gente não pode deixar de ter é essa garra, essa alma dentro de campo aí. Esses 2 jogos contra o Londrina, eles encaminham qual será o futuro de cada uma das equipes, Júnior? São todos jogos decisivos, jogo a jogo, cara. Não gosto de projetar assim, os próximos 2 jogos, 3 jogos. Os últimos quadrangulares que eu participei, todos eles a gente foi para a última rodada com chance de acesso. Então a gente deseja isso do lado do nosso torcedor. Se tiver que vir para a última partida contra o Floresta aqui, dependendo da vitória para subir, eu assino agora. Porque ir para a última partida sem chance seria uma decepção enorme para nós aqui, pelo que a gente se entregou aqui, né? Pelo que os atletas se entregam, pelo que a gente trabalhou, pelo que a gente produziu até então, pela primeira fase, pelo quadrangular, que está tudo parelho, seria uma decepção muito grande, né? Então, o que a gente quer, a gente está sempre vivo, pontuando, e por que não, né? Com toda a entrega, toda a raça e todo o pensamento positivo, buscar uma vitória em Londrina, por que não?